Boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 26 de agosto. A Prefeitura do Rio decide adiar a flexibilização prevista para setembro. A preocupação é com o avanço da variante Delta do coronavírus. São Luís é a primeira capital a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid. A Justiça mantém a prisão do advogado que atropelou uma mulher na porta de casa depois de uma discussão no trânsito. E ainda o trabalho do Instituto Biopesca, que resgata animais marinhos que aparecem nas praias do litoral paulista. É agora no Brasil TV. A capital do Rio de Janeiro voltou atrás nas medidas de flexibilização que começariam agora no início do mês de setembro. A alta de casos e internações preocupa as autoridades de saúde. A corrida agora é para dar a dose de reforço para as pessoas com mais de 60 anos. A primeira etapa do plano de reabertura estava prevista para começar na semana que vem, com a liberação parcial do público nos estádios e eventos ao ar livre. Mas, por causa da variante Delta, a medida não tem mais data para entrar em vigor. Quando a Prefeitura anunciou essas medidas de liberação das restrições, ela mesma já disse naquele momento que isso dependeria das condições epidemiológicas. E o comitê reforçou isso, a epidemiologia mudou, aumentou a transmissão por causa da variante Delta, que de fato é muito mais transmissível. Nós estamos tendo um pico de casos, estamos no maior número de casos de 2021, de casos diários. A cidade do Rio é o epicentro da Delta no país. A ocupação das UTIs na capital está em 96%, o que é considerado muito crítico. As restrições de público em bares e restaurantes continuam valendo, 40% em locais fechados e 60% em locais abertos. O uso de máscara é obrigatório e as pessoas devem evitar aglomerações. O Comitê Científico recomendou que a Prefeitura do Rio só faça o movimento de flexibilização quando a vacinação chegar a 50% da população com 2 doses e 77% da população com pelo menos uma dose. Todos os hospitais, tanto da rede pública quanto da rede privada, tiveram que reabrir leitos que já tinham sido fechados para pacientes com Covid-19. E isso tem um impacto muito grande, né? O impacto na questão de que você tem que... significa que a transmissão está aumentando e os casos graves estão começando a voltar a crescer. Quando a gente abre um leito Covid, a gente fecha um leito de para outras doenças, né? Então você acaba afetando toda a população. Outra medida para minimizar o avanço da variante Delta na capital é a aplicação da dose de reforço em idosos a partir do dia 1º de setembro. Inicialmente, a terceira dose será para pessoas com mais de 60 anos e que vivem em instituições de acolhimento. Hoje, a Prefeitura iniciou a vacinação dos adolescentes entre 12 e 17 anos. A campanha será escalonada e começa pelas meninas de 17 anos. Eu fiquei muito feliz por mim, fiquei feliz por todos que estão se vacinando. Estou muito orgulhosa que está todo mundo se vacinando. E viva o SUS, né? E sem o SUS eu acho que a gente não estaria assim. E São Luís é a primeira capital brasileira a aplicar doses de reforço da vacina contra a Covid. A campanha começou por idosos que têm 70 anos e que vivem em instituições de longa permanência. Dona Júlia, 84 anos, a primeira brasileira a ser vacinada com a dose do reforço da vacina contra a Covid. A idosa recebeu a proteção com gratidão e bom humor. Ela e os demais idosos com 70 anos ou mais que moram em instituições de longa permanência em São Luís começaram a ser vacinados hoje. Nós fomos avisados ontem pela administração que já receber a vacina. E todo mundo ficou aqui alegre, satisfeito, né? Está todo mundo feliz porque vai ficar mais protegido. Estou muito feliz, Deus vai nos ajudar e dê tudo certo. Além dos idosos, pacientes imunossuprimidos também já foram incluídos nesta etapa da campanha, como o seu Raimundo. Além de ser diabético, também faz tratamento oncológico. Tomou a segunda dose da Coronavac em fevereiro e agora foi imunizado com a dose extra da Pfizer. Nessa etapa da campanha, 8 instituições de São Luís, entre públicas e particulares, estão recebendo as equipes de imunização para a aplicação do reforço da vacina. O município se prepara agora para o chamado dos demais idosos da capital. O município vai seguir a recomendação do Ministério da Saúde. E quem recebeu as 2 primeiras doses da Coronavac ou AstraZeneca vai tomar a dose de reforço da Pfizer. São Luís vacinou já com a primeira dose a população adulta, vacinou com a primeira dose os adolescentes, e isso nos deu a capacidade, após a autorização do Ministério da Saúde, de iniciar imediatamente a vacinação com a terceira dose. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Começamos com os nossos idosos residentes de instituições
instituições de longa permanência e já vamos divulgar o calendário dos próximos públicos-alvos, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Nesta etapa, 142 idosos devem ser imunizados com o reforço da vacina. Seu Manuel é um deles, que faz questão de cuidar da saúde. Chega mais a vacina e pode melhorar mais. Em Mato Grosso do Sul, idosos com 80 anos ou mais que foram completamente vacinados há pelo menos 6 meses poderão receber a dose de reforço e já a partir de amanhã. O Estado também estendeu a medida para os profissionais de saúde, que também precisam ter completado o ciclo vacinal até 31 de março deste ano. Em Avaré, agora a gente está falando do interior de São Paulo, um decreto da Prefeitura obriga os servidores a se vacinarem contra a Covid-19. Quem se recusar pode ser exonerado. A Aline Galdino é quem tem os detalhes. Essa determinação foi baseada em uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu carta branca às prefeituras para que elas aplicassem penas mais severas caso os funcionários públicos se recusassem a receber a dose da vacina contra a Covid. Lá em Avaré são 4 níveis de punições. A primeira é a advertência, que é feita de forma escrita. Caso não resolva, aí passa para a repreensão, que também é de forma escrita. Daí vem a suspensão, que pode durar até 30 dias. E, por último, a exoneração do cargo desse funcionário, caso ele se recuse a receber a dose da vacina. Para aqueles funcionários que fazem parte da administração da prefeitura e já receberam as doses da vacina contra a Covid completas, eles podem retornar às atividades. E aqueles outros funcionários que, mesmo tendo recebido as doses da vacina completamente, mas que apresentam algum tipo de comorbidade, aí eles devem apresentar, além da carteirinha de vacinação, um laudo médico. Aline Galdino para o Brasil TV. As farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram hoje a assinatura de uma carta de intenção com o laboratório brasileiro Eurofarma para a fabricação aqui no Brasil da vacina contra a Covid-19 e a distribuição para a América Latina. Segundo esse comunicado das empresas, a Eurofarma vai receber o produto de instalações nos Estados Unidos e a fabricação das doses vai começar em 2022. Todas as vacinas vão ser distribuídas exclusivamente na América Latina. As farmacêuticas disseram que a produção anual deve passar de 100 milhões de doses. A partir de setembro, eventos culturais como shows, peças de teatro com até 1.200 pessoas estão liberados em Pernambuco. Mas para participar, as pessoas devem estar vacinadas contra a Covid. Oi, Marcelo. Eventos culturais e shows poderão acontecer em todo o estado de Pernambuco a partir de setembro. Esses eventos vão poder ter 1.200 pessoas, ou 50% da capacidade, o que for menor. E aí todo mundo vai precisar ficar sentado e usando máscara enquanto não estiver comendo ou bebendo. Esses eventos vão poder durar 7 horas e precisam acabar até a meia-noite. E tem mais uma regra, só pode participar desses eventos quem estiver imunizado. É o seguinte, 80% dos ingressos devem ser destinados para quem tomou as 2 doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19 e 20% dos ingressos para quem tomou a primeira dose. E nesse caso vai ser preciso apresentar também um teste negativo para a doença. Os organizadores do evento serão os responsáveis por coletar essas informações e repassá-las ao governo do estado. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, esses eventos vão testar os protocolos sanitários e também o público vai ser acompanhado para saber se houve alguma contaminação ou disseminação do novo coronavírus. Essa liberação só foi possível por causa dos números de casos, internações e mortes por Covid-19 que estão em queda em Pernambuco. Mas a Secretaria Estadual de Saúde faz um alerta sobre a importância da vacinação. Em julho, 90% dos casos graves de Covid-19 foram de pessoas que não tomaram as 2 doses ou não tomaram nenhuma dose da vacina. Marcelo. A seca histórica no Brasil jogou para baixo o nível dos reservatórios e de usinas hidrelétricas e obrigou o governo federal a tomar uma série de medidas para evitar o racionamento. É a pior crise hídrica do Brasil nos últimos 91 anos. O governo federal reconheceu que o período seco está mais longo e mais intenso do que se imaginava e determinou que órgãos federais economizem energia. A ação para a administração pública federal deve começar em 1º de setembro. Cerca de 22 mil prédios de órgãos públicos federais deverão reduzir o consumo de energia de 10% a 20%. A medida vale até abril do ano que vem.
O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro estabelece medidas como desligar ar-condicionado e iluminação em ambientes desocupados e limitar o resfriamento e o aquecimento de ambientes. A iniciativa não vale para estatais. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, descartou por enquanto a possibilidade de racionamento de energia no país. Segundo ele, são apenas medidas de economia. Vamos adotar todas as medidas que foram adotadas no passado, que sejam necessárias no presente, com lições aprendidas, e isso nós temos procurado fazer ao longo de quase um ano, que nós estamos trabalhando desde outubro do ano passado nessas medidas. Vou repetir com total tranquilidade que não trabalhamos com hipótese de racionamento. O governo também estuda uma ação voltada para os consumidores residenciais. Um desconto na conta de luz para quem reduzir o consumo de energia elétrica. Os detalhes da ação ainda serão apresentados. Além disso, outra medida está em análise para grandes consumidores, como indústrias. A ideia é que as empresas que aderirem transfiram a produção para fora do horário de pico e, com isso, possam ser recompensadas financeiramente. A área técnica do Ministério de Minas e Energia não descarta a possibilidade de reajustar de novo a bandeira vermelha, que está sendo aplicada desde junho. O valor deve ser divulgado na sexta-feira. E uma frente fria trouxe chuva para a região central do país e assim amenizou a situação dos incêndios no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Essa nova frente fria com chuvas também chegou à região sul do Pantanal, em Porto Murtinho. Choveu 12 milímetros de 2 horas da madrugada até o começo da manhã. Ao longo do dia, pequenas pancadas de chuva também caíram na região. E mesmo com o controle das chamas, o Corpo de Bombeiros continua em um intenso monitoramento para que o fogo não volte a consumir a vegetação. Na reserva indígena Cajuel, que queima há 2 semanas, a chuva tem chegado aos poucos e os brigadistas começam a controlar as chamas. Por lá, são 70 combatentes indígenas e também do Preve Fogo do Ibama. A reserva já teve 42% da área queimada. Porto Murtinho é o município com mais focos de calor em todo o bioma Pantanal. Este ano já são mais de 1.400 focos, segundo o INPE. E a temperatura aqui no Pantanal despencou de 40 para 26 graus nesta quinta-feira. Já a umidade do ar subiu para casa dos 55%, condições que são aliadas dos bombeiros e brigadistas no combate ao fogo. Aqui em Corumbá, os combatentes ainda tentam controlar as chamas em regiões de difícil acesso, como no Paraguai-Mirim, que tem pontos alagados, e na estrada do Carandazal, região de muitas palmeiras que queimam por dias e espalham fogo com facilidade. Por lá, o incêndio já dura 3 semanas seguidas. De Corumbá, Lucas Leles para o Brasil TV. E a polícia de Goiás prendeu novamente João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus. Ele é acusado de abusar sexualmente e também de estuprar dezenas de mulheres durante atendimentos espirituais na casa do Inácio de Loyola, que fica em Abadiânia, no interior de Goiás. Ele cumpria a pena em casa desde o começo da pandemia. A prisão foi um pedido do Ministério Público, que entendeu que a permanência de João Teixeira de Faria no regime domiciliar representava ameaça às vítimas e também poderia atrapalhar as investigações. O pedido de prisão foi feito junto com a 15ª denúncia contra ele, que foi entregue à Justiça na semana passada. Agora saiu a decisão e ele foi preso novamente. Com isso, João de Deus, que cumpria a pena em casa desde o começo da pandemia, volta para o presídio em Aparecida de Goiânia, cidade vizinha aqui da capital. Ele tem 79 anos e já foi condenado pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, crimes sexuais contra 9 mulheres e violação sexual mediante fraude. Esses crimes somados chegam a 65 anos de prisão. Honório Jacometo para o Brasil TV. A defesa de João de Deus disse que recebeu a notícia da prisão com espanto e que se mostra estarrecida diante da flagrante ilegalidade da nova prisão. Para o advogado, a decisão da comarca de Abadiânia atropelou conscientemente a outra decisão que havia concedido prisão domiciliar humanitária para João Teixeira de Faria. A defesa disse que vai recorrer. A gente fala agora de um caso chocante de violência depois de uma briga de trânsito que aconteceu no Distrito Federal. Um advogado perseguiu e atropelou uma mulher na porta da casa dela. A discussão começou na QI 15 do Lago Sul, onde o advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomem, de 37 anos, diz que levou uma fechada ontem de manhã.
Ele perseguiu o carro da vítima por 3 quilômetros até a rua onde ela mora, na QI 19. Uma câmera de segurança registrou quando o carro prata, dirigido pelo advogado, para ao lado do carro branco. O homem coloca o braço para fora e começa a gesticular. Depois sai com o veículo. A vítima se prepara para estacionar na garagem de casa quando o carro prata retorna. A mulher sai do veículo enquanto o marido dela aparece para ver o que estava acontecendo. A discussão continua até que o advogado arranca com o carro e atropela a vítima. As imagens são fortes. Veja que o carro ainda passa por cima da mulher, que fica imóvel no chão, enquanto o marido sai correndo desesperado. O filho da vítima, de 8 anos de idade, estava dentro do carro e acompanhou tudo. Tatiana Machado Matsunaga também é advogada e foi internada em estado gravíssimo. Ela passou por cirurgia para a retirada de um coágulo na cabeça e está em observação. Tatiana teve traumatismo craniano e fraturas expostas na perna e no quadril. A defesa do advogado Paulo Ricardo Migliome disse que ele seguiu Tatiana para questioná-la sobre os xingamentos que teria dito na briga de trânsito e que o atropelamento foi acidental, pois a intenção dele era sair do local avançando pela calçada. Na audiência de custódia, a justiça manteve a prisão do advogado. A Polícia Civil prendeu um suspeito de um crime bárbaro que chocou os moradores de Contagem. Um homem de 25 anos suspeito de espancar até a morte as enteadas de 5 e 10 anos de idade. O homem e a mãe das crianças foram presos. A notícia de que a mãe e o padrasto de 2 crianças são suspeitos de assassinato chocou os moradores do bairro Perobas, em Contagem. Fiquei arrasada, eu fiquei chocada, porque a gente, como mãe, a gente não quer isso para criança nenhuma. Uma casa neste beco virou cenário de um crime. O corpo de uma criança de 10 anos foi encontrado debaixo da cama nesta segunda-feira. O local fica a cerca de 5 quilômetros do centro de Contagem. Policiais do 18º Batalhão da PM em Contagem estiveram na casa depois de receber uma denúncia. Os moradores da rua sentiram um cheiro forte vindo de lá e os inquilinos não eram vistos há 2 dias. Foi surpresa, porque disse que ninguém ouvia nem voz desses pessoal. Que era muito silencioso, não era de briga, ficaram 1 semana só. Segundo a investigação, a criança foi espancada até a morte. A polícia também suspeita que em fevereiro deste ano, outra criança mais nova, de 5 anos, foi torturada e espancada até a morte e jogada em um matagal, também em Contagem. A mãe das meninas e o companheiro dela foram localizados pela polícia no bairro Castanheira, região do Barreiro, em BH, a mais ou menos 25 quilômetros da casa. Os 2 estão presos. A Stephanie, provavelmente morta entre o final de fevereiro e o começo de março, porque no dia 17 de março eles estavam em Porto Seguro, na Bahia, já tomando outra rotina de vida, tirando fotos e já sem a presença da Stephanie. E a Ana, o falecimento dela provavelmente entre sexta à noite e sábado. Segundo a polícia, o padrasto e a mãe confessaram o crime. Os nomes não foram divulgados, mas os investigadores contaram que os 2 alegaram que cometeram um crime, veja só, a mando de uma entidade espiritual. A mãe está grávida de 6 meses. Está previsto para terminar hoje o julgamento de um dos principais acusados do assassinato de Elisa Samúdio. O segundo dia de audiência acontece 11 anos depois do crime. O ex-policial José Lauriano de Assis Filho foi denunciado por manter a modelo e o filho dela em cárcere privado e por participar do assassinato dela em 2010, a mando do ex-goleiro Bruno. O corpo de Elisa Samúdio nunca foi encontrado. O julgamento começou ontem de manhã e a sessão só foi interrompida às 11 da noite. No primeiro dia foram ouvidas 11 testemunhas, incluindo o goleiro Bruno e o amigo dele, Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão. Os 2 foram ouvidos por videoconferência, lembrando que tanto o jogador quanto o Macarrão já foram condenados pelo crime. O réu, José Lauriano, foi o último a depor ontem. Durante 2 horas, ele respondeu a todas as perguntas e negou a participação no crime. Veja a seguir, a Polícia Federal descobre um carregamento de resíduo de lixo no Porto de Santos, que veio dos Estados Unidos e do México. Brasil TV de volta falando de uma carga encontrada no Porto de Santos. Acredite se quiser, a Polícia Federal descobriu mais de 70 contêineres com resíduos de lixo
e esses contêineres vieram dos Estados Unidos e também do México. A Receita Federal interceptou um contêiner que deveria ter apenas aparas de papelão ainda não utilizadas. Quando foi aberto, ficou constatado que junto com o papelão havia lixo, pedaços de fraldas, tecidos, plástico, vários tipos de recipientes e até máscaras descartáveis usadas. E muito mais que nós já colocamos, como caixas até de salgadinhos, copos descartáveis, pratinhos, garfinhos e tantos outros que eles por si só já caracterizam o lixo doméstico imprensado prensado, junto com todo esse material. Mais de 70 contêineres foram apreendidos em 3 terminais que operam na margem esquerda do Porto de Santos. A maior parte do material veio dos Estados Unidos e uma parte menor do México. Nessa quarta-feira, o IBAMA foi fiscalizar um dos terminais que recebeu a carga. A ouvidoria do IBAMA também recebeu uma denúncia informando que todos esses materiais teriam como destino 2 fábricas de reciclagem que funcionam no estado de Goiás. Mas a importação feita dessa maneira, com resíduos de coleta seletiva de origem doméstica, já é uma atividade proibida desde 2013. Segundo o IBAMA, vários dos materiais têm indícios de contaminação e podem oferecer risco à saúde. São materiais que são contaminados. Agora, o grau de contaminação a gente não pode arriscar a dizer, porque teria que ser feito alguns testes, abrir todos esses fardos, e o nosso objetivo não é esse, é mandar embora toda essa situação aqui, porque não é correto, O caso está sendo investigado como tráfico ilegal de resíduos perigosos e a multa pode chegar a 10 milhões de reais. 2 empresas no caso, diferentes, e até transportadoras nós estamos estudando, elas vão ser autuadas e nós vamos dar um prazo para devolução. Mas também tem boa notícia, e essa vinda do litoral de São Paulo. Estou falando dos animais marinhos que aparecem com frequência nas praias. Os que chegam vivos são resgatados na Baixada Santista por 2 institutos que fazem um trabalho muito importante de reabilitação até que eles sejam novamente devolvidos à natureza. Um deles é o Instituto Biopesca, que faz o monitoramento em pelo menos 4 praias daquela região. Esses pinguins chegaram bem debilitados. Esse aqui chegou em estado crítico e precisou até de transfusão de sangue. Ele estava numa condição muito debilitada de saúde, estava com um volume de sangue muito baixo. E a gente fez todo o tratamento de suporte dele, realizou inclusive uma transfusão de sangue, em colaboração com o Aquário de Santos. E aí esse animal pôde vir se recuperando aos poucos e hoje em dia ele já está com o dobro do peso, já está muito mais em condições de ser reabilitado e solto. O Instituto Biopesca, que faz o monitoramento nas praias para a preservação das espécies marinhas, tem aqui na sede um laboratório para fazer exames e toda a estrutura para trabalhar na reabilitação desses animais. Que vai estabilizar o quadro clínico do animal, para que ele tenha a manutenção da vida desse animal de uma forma mais estável, que ele comece a se alimentar de forma voluntária, sem a necessidade de uma alimentação forçada, que às vezes a gente tem que passar uma sonda. Só neste ano, 70 animais marinhos foram encontrados nas praias de Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe e trazidos aqui para o Instituto Biopesca, onde recebem todo o tratamento necessário, como este pinguim que acabou de chegar. Daqui, eles são encaminhados para o Instituto Gremar para ter um tratamento completo e aí serem devolvidos à natureza. No caso dos pinguins, esses animais eles têm que ser soltos em grupo, porque são animais que vivem em grupo, então isso aumenta a chance deles de sobrevivência. E esses pinguins já estão prontos para cumprir a última etapa da reabilitação. Eles já estão com o dobro de peso em 30 dias, ganharam bastante peso com todos os suplementos que a gente fornece, com todo o peixe que foi oferecido também. E já completaram todos os tratamentos medicamentosos. Então agora eles vão para uma fase de readaptação para voltar à natureza. Então ficar na piscina mais tempo, nadando, mergulhando, se alimentar de peixe vivo, para depois ele ficar completamente adaptado para voltar para a vida livre. Bonitinhos, né? Brasil TV fica por aqui, outras notícias no Jornal Nacional, 20h30, hora de Brasília. Uma boa noite e até amanhã.